Vamos ver uma questão aqui de estequiometria, né? Que envolve o ácido tartárico do Enem de 2022, diz o seguinte: o ácido tartárico é o principal ácido do vinho. Ele é diretamente relacionado com a sua quantidade. Na avaliação do vinho branco em produção, um analista neutralizou uma molécula de 25 ml. 25 ml é a quantidade que o analista analisou aí de vinho. Utilizando o hidróxido de sódio 0,1 e foi consumido 8 ml da base de hidróxido de sódio. A reação aqui foi do ácido tartárico, né, reagindo com hidróxido de sódio. Eu tenho 1 mol de ácido tartárico reagindo com 2 mols de hidróxido de sódio. Certo, ok. E aí a questão pede a concentração do ácido tartárico. O que a gente pode fazer, né? Nós temos ali a alíquota de vinho que foi utilizada, temos também a concentração da base, temos o volume dessa base gasta. Então, a gente pode calcular a concentração. No entanto, a gente tem que observar que a gente quer uma concentração em grama por litro. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vamos anotar as nossas informações que foram dadas aqui, vou botar aqui no cantinho. A gente tem lá a concentração de hidróxido de sódio, que é o NaOH, que vai ser 0,10 mols por litro. E eu tenho o volume, que é de gasto, foi de 8 ml. E eu já posso passar isso aqui para litros, né? Porque aqui está em litros, então eu vou calcular, utilizar em litros. Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 3 litros, certo? Com essas informações, eu posso calcular o número de mols. Por que eu vou calcular o número de mols? Porque se eu olhar para a minha reação, eu posso relacionar o seguinte: eu posso dizer pela minha reação química, né, como é um caso de estequiometria, que 1 mol de ácido tartárico reagem com 2 mols de hidróxido de sódio. E para essas condições, quais foram os números de mols que foram utilizados? Bom, posso calcular aqui no cantinho, ó, o número de mols, então, que é o N, vai ser igual ao que? A concentração do hidróxido de sódio vezes o volume de hidróxido de sódio gasto. Então, eu vou ter que o número de mols ele vai ser 0,1 mol por litro vezes 8 vezes 10 a menos 3, certo? Então, calculando esse número de mols, eu vou encontrar aqui 8 vezes 10 a menos 4 mols. Vou guardar essa informação aqui comigo para eu relacionar do lado de cá, beleza? Então, como a gente quer a concentração em grama por litro, a gente pode calcular a massa do ácido tartárico aqui, né? Relacionar a massa com o número de mols, para a gente poder saber quanto de massa equivale essa quantidade de hidróxido de sódio gasta. Então, aqui foi dada a massa molar do ácido tartárico, então vou usar ela, 150 gramas para 1 mol de ácido tartárico, e está para 2 mols de hidróxido de sódio. Certo. Então, quando eu tiver 8 vezes 10 a menos 4 mols de hidróxido de sódio, minha pergunta será quanto de ácido tartárico eu vou ter. Então, a massa aqui de ácido tartárico, que é o nosso X, vai ser o quê? 150 vezes 8 vezes 10 a menos 4, e isso tudo aqui dividido por 2, certo? Fazendo essa continha aqui, nós vamos encontrar uma massa de 6 vezes 10 a menos 2 gramas de ácido tartárico. Certo, ainda não cheguei na informação que eu quero, mas estou bem próxima dela. Eu posso lembrar que a concentração em grama por litro, ela é uma relação entre a massa dada e o volume, certo? Eu tenho a massa? Tenho 6
vezes 10 elevado a menos 2. Eu tenho volume? Sim. Foi dado aqui uma alíquota de 25 ml. Então, eu posso dividir isso aqui, ó, por 25. Tem que passar para litros, vezes 10 a menos 3, certo? Então, vou fazer a divisão ali de 6 dividido por 25. E aí, né, repete a base, subtrai os expoentes. A gente vai encontrar um valor aqui de aproximadamente 2,4 gramas por litro. Pronto, eu achei aqui minha concentração, que é aquilo que eu queria na questão, tá bem?